E eu acho que aqui nós temos uma oportunidade para exercitar um conceito que os bancos vêm falando há um bom tempo e, na prática, agora a gente começa a praticar, que é o capitalismo de stakeholder, que é um capitalismo sustentável, que ele não olha só para o acionista, ele olha para quem, de fato, faz parte desse nosso ecossistema de bancos. Então, é um conceito mais moderno e eu acho que, ao longo do tempo, é a única forma que as nossas organizações vão ser sustentáveis. Tem uma outra coisa que começa a acontecer e acho que a crise trouxe mais urgência para isso, né? E aí o exemplo que eu gostaria de dar é usar um pouquinho até da nossa história com o Cubo, aqui em São Paulo, né? O Cubo é o hub de empreendedorismo que nós fundamos aqui em São Paulo há alguns anos, acho que é um dos grandes cases de sucesso aqui de criação de um ecossistema de empreendedorismo que reúne uma série de startups brasileiras em várias áreas, em tecnologia para saúde, educação, logística, finanças, traz empresas para se conectarem a essas startups, etc. E a gente sempre olhou muito a forma como essas companhias, né, as recém-fundadas companhias, desenvolviam seus produtos, né? A história de fazer MVPs, de desenvolver com poucos recursos, de ser muito rápido para colocar o produto na mão do cliente e aprender à medida que o cliente vai utilizando aquele produto. E havia o desejo, sempre houve o desejo de conseguir replicar esse tipo de prática dentro de uma organização grande como o Itaú. E a gente vê isso acontecendo, e acho que a crise, de novo, ela trouxe a urgência para isso. Há 3 meses que eu não faço um pagamento tocando no cartão, certo? Eu faço pagamentos por aproximação via telefone, via este pulseirinha, não é? Então você consegue fazer pagamentos sem, efetivamente, usar o cartão, que é o modelo tradicional. Essa tecnologia já existe e ela tem o potencial de aumentar a uma escala assim totalmente relevante e no curto prazo, por força até do aspecto de higiene, não é, que nós temos que nos preocupar. Um outro aspecto que o mundo digital, não é, a aceleração da digitalização dos nossos clientes levanta é a necessidade de nós continuarmos a evoluir a capacidade de reconhecer o cliente que está do outro lado da plataforma digital. E isso eu acredito que tanto a biometria facial, apesar das máscaras, não é, a biometria facial e a biometria comportamental vão ganhar espaço relevante nos próximos meses como mecanismo de autenticação nas plataformas digitais dos bancos. Na esfera do atendimento, também vejo assim a mudança relativa da importância de algumas ferramentas, como por exemplo o atendimento por chatbots e agentes virtuais alimentados por inteligência artificial. Então a necessidade está aí, a tecnologia também está aí, então eu vejo aí um casamento perfeito. As ferramentas, elas estão aí, né? Agora, como fazer isso? É isso que a gente vem discutindo no banco. E a gente não tem dúvida que não é a tecnologia, e sim o papel da liderança. O papel da liderança nessa transformação de cada colaborador nosso, né? O nosso diferencial competitivo está nas pessoas. E agora as pessoas estão sendo desafiadas, e a resposta em termos, que o home office trouxe em termos de produtividade, mas a resposta que as pessoas estão dando em aplicar essa transformação, em trazer para o modelo de negócio do banco, em trazer para a prestação do nosso serviço, para o atendimento do nosso cliente, é uma coisa, assim, eu diria que formidável. Até aqui, a evolução aconteceu baseada na habilidade do profissional de tecnologia em conhecer o T. Daqui para frente, eu acho que a nossa evolução vai estar em torno do I. Então, o desafio na TI agora é que o profissional comece a se voltar da utilização eficiente de métodos e tecnologia está virando commodity, né? Todo mundo tem acesso à computação na nuvem, né? Você não precisa do orçamento para fazer um data center, qualquer um contrata. Então, vai ter uma evolução muito grande para o profissional de tecnologia agregar valor, ele vai precisar conhecer o negócio, conhecer a informação com a qual a gente lida para poder programar um algoritmo de maneira que ele volte com respostas que ajudem você a tocar melhor o seu negócio. Entender como funciona, como previne fraude, entender quais são os riscos que a gente evita fazendo um bom processo de onboarding,
e de que maneira isso protege a organização, como é que a gente utiliza esse processo para conhecer melhor o cliente, os hábitos e as preferências, essa questão que eu acho que vai ganhar uma relevância enorme no ambiente de taxa de juro baixa por um bom tempo, como nós vamos ver aqui no Brasil, que é o suitability, né? Entender o comportamento do cliente, o apetite de risco do cliente, como é que você ajuda o cliente a traduzir o apetite de risco em decisões de investimento que sejam adequadas. E eu acho que a crise, né, ela acelerou muito uma coisa que vocês comentaram aqui, que é a colaboração, né? O ambiente ser mais colaborativo, e não só o ambiente interno, mas o ambiente externo, né? Então, a questão de acelerar a cultura no banco passa muito por isso, né? Pelas ferramentas de colaboração, pelo home office, como aprender a fazer diferente, mas, principalmente, eu percebo que as pessoas estão querendo se aproximar, apesar do distanciamento. Eu acho que isso é um legado muito importante, né? No caso da Caixa, né, nós estamos abrindo o que a gente chamou de X-Startup, que é a inovação aberta, que já estava no nosso planejamento. Com a crise, a gente acelerou, lançamos na semana passada, porque nós precisamos, como eu disse antes, recuperar esse tempo perdido, mas e potencializar e tornar perene essa mudança.